que distância que eu consigo, até que distância eu consigo medir, né? Através das variáveis cefeidas. Então a gente pode calcular isso daí, calcular qual é o limite de detecção. Será que eu consigo calcular a distância até Andrômeda com variáveis cefeidas? Será que eu consigo ir além da distância de Andrômeda com as variáveis cefeidas? Vamos dar uma olhada como é que se faz isso. Veja que isso está relacionado com duas informações. A primeira é qual é a menor magnitude que eu consigo enxergar, né? Ou a maior, né? Porque é a escala invertida. Ou seja, a variável cefeida é uma estrela. E o meu telescópio, eu não consigo enxergar todas as estrelas do universo. Eu enxergo até um certo limite de magnitude. Tá? Então, se você está observando a olho nu, você vê um certo número de estrelas, porque o seu olho tem um limite de magnitude que ele consegue enxergar. A partir dali está escuro demais, você não enxerga. A mesma coisa com um telescópio. Um telescópio pequeno vai ter um limite. Se você tiver um telescópio de 10 metros, é outro limite. Você consegue enxergar estrelas muito mais apagadas, né? Você vai acoplar câmeras no telescópio que também vão ajudar nesse limite. De maneira geral, a gente pode colocar um valor razoável para esse limite na época e até hoje, de certa maneira, que é algo em torno de 22, magnitude 22. Isso é uma tremenda magnitude, tá? Você está observando estrelas muito apagadinhas com magnitude 22. Dependendo do lugar que você está, isso é até o limite de brilho do céu. O céu brilha mais do que magnitude 22 até. Tá? Então, quando você tentar observar com um mega telescópio, você só vai ver o brilho do céu, poluição luminosa e tal. Então, podemos colocar aí no limite de magnitude em torno de 22. Significa que se a variável cefeida estiver longe demais, ela vai ter magnitude 24, 25, 30, vai estar muito apagada, e eu não vou conseguir medir. Então eu não vou conseguir pegar variáveis cefeidas em galáxias muito distantes. A outra grandeza é se eu consigo distinguir a variável cefeida na galáxia de uma outra estrela vizinha dela, porque se a galáxia estiver longe demais, ela vai aparecer como um ponto único brilhante para mim. Depois a gente vai olhar isso no final. Vamos olhar primeiro a questão do limite de magnitude. Então, relembrando a equação, porque é a partir da magnitude que a gente vai tirar a distância, a equação de magnitude, né, a gente sempre compara duas magnitudes. Então, a magnitude a diferença de magnitudes entre, por exemplo, uma estrela e o Sol, por exemplo, né, que a gente usou agora há pouco, é menos 2,5 log da razão entre os fluxos. Tudo bem. E o fluxo a gente sabe, né, que ele é a luminosidade dividido por 4π distância ao quadrado. Isso aqui é o beabá, o básico de astrofísica estelar, né? Então a gente pode jogar esses números aqui, jogar essas duas equações, o fluxo aqui dentro, e chegar nessa equação aqui que é muito importante. A diferença entre as magnitudes vai ser igual a 5 vezes o log da razão entre as distâncias. Aqui eu usei o Sol, tanto na folha aqui, quanto no livro, mas eu vou usar um asterisco para indicar uma estrela de referência, tá? Me desculpa mudar de notação no meio aqui da aula, mas fica melhor, porque eu não quero que você fique com a cabeça presa no Sol. Então a diferença de magnitude entre a estrela que você está medindo e uma estrela de referência, uma estrela padrão, vai ser dado por isso daqui. Vamos assumir que as duas estrelas são iguais, têm a mesma luminosidade. Então eu estou medindo uma estrela e vou usar como referência uma estrela do mesmo tipo. Mesma classe espectral, tudo, mesma luminosidade. A diferença de magnitude que eu observo é apenas por causa da distância. Então uma está perto de mim, a outra está muito longe de mim. A que está perto de mim eu consigo medir a distância por uma outra técnica, por exemplo, paralaxe, que a gente também estudou no curso de Astrofísica Geral. Então, se a diferença de brilho, né,
de magnitude for só por causa das distâncias, as luminosidades são iguais e vão se cancelar quando eu jogar aqui dentro. Também, como as distâncias têm um fator quadrático, vai cair para frente. A conta está aqui no papel. E essa equação aqui é muito importante. Quando eu comparo com uma estrela real, né, aquela estrela com uma conhecida real, eu vou precisar da distância dessa estrela real. 1 parsec, 2 parsecs, 3 parsecs, enfim, né? A qualquer quantidade que eu queira aí, né? Só que a gente costuma comparar com uma estrela idealizada, digamos assim. Uma estrela, como a gente conhece muito as estrelas, tem todas as propriedades delas, né? A gente compara com uma estrela que está a uma distância de... A gente costuma fazer essa comparação com uma estrela que esteja a uma distância de 10 parsecs, tá? Quando a gente compara com essa estrela, a gente usa como magnitude dela o que a gente chama de magnitude absoluta. Então a gente tem a diferença entre a minha medida e um valor calibrado, que a gente já calibrou certinho, né, várias vezes, é a distância entre a magnitude aparente e a magnitude absoluta, vai ser 5 vezes o log da distância, só que aqui no lugar de D asterístico vai ser 10. É uma estrela que eu coloco, né, a magnitude absoluta é calibrada para a estrela estando a 10 parsecs de mim. Então, como tem o 10 aqui, você sabe pelas propriedades do log, que vai ser log de D menos log de 10, e log de 10 é 1, porque é a base 10, então vai ficar assim a equação. Tá? Essa equação é muito importante na astrofísica, inclusive na cosmologia nós vamos usar bastante essa equação. Essa grandeza aqui nós chamamos de módulo de distância. O módulo de distância é 5 vezes o log da distância até a estrela, menos 5. Onde a distância da estrela é dada em parsecs, tá? Então, se eu preciso medir essa distância até a estrela em parsecs. Porque eu joguei 10 parsecs, então a unidade de medida aqui foi parsec. Se eu usar outra unidade, vai ficar, ao invés de 5, vai ter um outro número. Tá? Por exemplo, se eu tivesse usado em anos-luz, né? Parsec é 3,26 anos-luz. Então isso daqui daria 10 vezes 3,26, daria 32,6. O log de 32,6 não é 5, é outro número. Então estaria menos um outro número aqui. Não tem problema nenhum. A unidade estaria em anos-luz da distância. E pronto, estaria tudo certo nas contas, né? Mas não, a gente está usando a distância em parsecs. Então o módulo de distância é isso daqui. Isso é legal, porque então a gente tem a magnitude absoluta das cefeidas. A magnitude absoluta das cefeidas é dada pela lei, período-luminosidade. Dado um período, eu sei qual é a magnitude absoluta. Está naquele gráfico da aula que eu mostrei para vocês ali, tá? No material de apoio da aula. Então, uma vez que eu observo a variável cefeida e determino o período, eu sei qual é a magnitude. Mas se eu estou observando a variável cefeida, eu sei qual é a magnitude absoluta. Mas se eu estou observando a variável cefeida, eu sei qual é a magnitude aparente, que está aparecendo para mim no telescópio. Portanto, daqui sai direto a distância. E isso que é legal, tá? Mas, como eu disse, a gente tem esses limites. Eu não consigo observar uma cefeida muito longe, porque a magnitude aparente vai ficar muito pequena. Então, com base nesse limite, eu consigo calcular qual é a distância máxima que eu conseguiria observar essa variável cefeida, com base também na magnitude. Se você pegar o material de apoio aqui da aula, você percebe que, tipicamente, a magnitude absoluta das variáveis cefeidas está na faixa de menos 6. Ah, tem outros valores, professor? Sim, tem outros valores, só que eu não vou jogar todos os valores aqui na aula, né? Deus o livre, cara. É 10 horas fazendo a conta, né? Você pode jogar os extremos aqui, testar, brincar um pouquinho. Isso corresponde a um log do período de aproximadamente 1. O período está sendo dado em dias, portanto, log do período de 1, né? Vai ser 10 elevado a 1. O período de aproximadamente 10 dias, tá? Então, a gente vai ter que, olha só, para observar uma variável cefeida dessa, o período dela varia em 10 dias, o brilho dela varia no período de 10 dias. Significa que eu vou ter que observar pelo menos 5 dias para ter a curva. É um trabalho, é trabalhoso fazer isso, tá? Você ficar observando muitos dias uma estrelinha no telescópio não é uma coisa simples de fazer, dá muito trabalho, tá?
Mas, uma vez observada, eu sei a magnitude absoluta e a magnitude aparente eu medi, então daqui a gente pode tirar a distância. A distância, se eu inverter D nessa equação, isolar D nessa equação, a distância vai ser... lembra que a distância está em parsecs, né? Então dpc aqui, para lembrar sempre que está em parsecs. Só isolar o D nessa equação aqui, tá? Jogando esses valores, magnitude absoluta menos 6 e magnitude limite, que eu consigo observar no visível, né? Como 22, a gente tira que a distância máxima das variáveis cefeidas vai ser tipicamente de 4 megaparsecs, 4 milhões de parsecs, 4 vezes 10 na 6 parsecs, tá? Essa é a distância máxima das variáveis cefeidas. Lembra do número que o Optic encontrou para Andrômeda? 450 kiloparsecs. Na verdade, Andrômeda está, a gente diz, né, a 770 kiloparsecs hoje, né? Mas ele encontrou 450 kiloparsecs. Quilo é 1000. Para 1 milhão, né? Para 1 milhão, a gente tem... O mega é 1 milhão. Então, quilo é 1000. Que é 10 na 3. Mega é 1 milhão. Que é 10 na 3 quilos. Né? Mega é 10 na 3 quilos, tá vendo? É 10 na 6, 10 na 3 quilos. Então, a gente pode trocar esse K aqui pelo seguinte, 450 vezes, ó, eu isolo o K, mega dividido por 1000. Megaparsecs. Então, a gente está comparando isso daqui. Distância de Andrômeda é igual a 0,450 megaparsecs na medida do Optic. Dividiu 450 por 1000 dá 0,450. Portanto, gente, esse tipo de conta daqui a pouco eu não vou mais fazer, é direto já para você, tá? Então, se você já sabe, ficou irritado, não se incomode, eu estou fazendo para quem não sabe ainda. Depois eu vou parar. Vou já tocar direto os números, tá? O que eu quero mostrar é o seguinte, Optic, com a técnica dele, que se limita, como eu falei, quase só para Andrômeda, porque preciso de galáxias que eu consiga ver direitinho, ele mediu essa distância, 0,4 megaparsecs. A gente, com as cefeidas, consegue medir 10 vezes mais, 4 megaparsecs. 4 megaparsecs, 10 vezes mais. Ah, mas Andrômeda é diferente. A distância hoje é 770, 0,8 megaparsecs. Então, a gente consegue medir distância até 5 vezes mais. Se eu conseguir melhorar esse limite, e se eu trabalhar num período que me dê uma outra magnitude aqui, absoluta, como está lá no gráfico, você pode trabalhar com outros períodos. Eu consigo medir cefeidas mais distantes ainda. Então a gente está falando de medir 10 vezes mais distante. Isso a gente chama em astrofísica de escada de distâncias. A gente vai calibrando, né? Tem a medida de distância por paralaxe, que a gente estudou no curso de astrofísica. Depois a medida de distância por paralaxe espectroscópica, onde eu estudo o tipo da estrela, identifico a magnitude absoluta e calculo a distância. Agora tem depois a medida do Optic, que serve para medir para galáxias próximas. E a medida das variáveis cefeidas, usada pelo Hubble, galáxias ainda mais distantes. Mas tem um probleminha aqui, né? Isso daqui tudo apenas pelo limite de brilho, mas não é a única limitação. Eu posso ter um outro problema prático, né? Que é o seguinte, eu estou medindo aqui, né? Como está o desenho aqui na material de apoio, eu estou com o meu telescópio aqui. Aqui na Terra eu estou com o meu telescópio medindo uma galáxia distante. Eu estou observando essa variável cefeida que está nesse ponto aqui da minha galáxia distante, um braço da minha galáxia distante. Mas eu sei que essa galáxia é constituída por outras estrelas.
Será que eu consigo distinguir as duas estrelas ou elas parecem uma estrela só para mim? Porque se tiver parecendo tudo uma maçaroca de estrela, um aglomerado de estrela que eu não consigo distinguir uma da outra, eu não vou conseguir determinar direito a variação de brilho, porque o brilho vai estar variando junto com o brilho das outras estrelas. E pior ainda, eu não vou conseguir medir a magnitude aparente daquela estrelinha. E aí a relação das variáveis cefeidas não serve para nada porque eu não tenho isso. Pelo brilho eu vou ter mal e mal isso daqui, uma magnitude absoluta, mas eu não vou ter a magnitude aparente. Então eu preciso ser capaz de separar uma estrela da outra. Lá no curso de Astrofísica Geral eu falei para vocês disso daqui. Isso daqui se chama limite de resolução, tá? Limite de resolução. E o limite de resolução, esse ângulo limite, ele está relacionado, né? Esse ângulo limite aqui que eu consigo ver, está relacionado com as propriedades ópticas do meu telescópio e com o comprimento de onda que eu estou observando. Ele é 1,22 lambda sobre D, onde lambda é o comprimento de onda que eu estou usando, se eu estou observando no óptico, no rádio, no raio-x, e D é o diâmetro do telescópio que eu estou usando, o tamanho do telescópio. Quanto maior o telescópio, menor o ângulo, ou seja, eu consigo separar, ver objetos cada vez mais próximos uns dos outros, né, por uma diferença de ângulo bem pequenininha, com um telescópio grande. Se o telescópio for pequenininho, eu não consigo. Então, o limite óptico está relacionado também, esse limite óptico é um dado, por exemplo, se o Hubble está observando no visível com um telescópio de 1 metro, é esse ângulo que ele vai conseguir medir, tá? E deu. Por exemplo, se o Hubble... Eu já botei um 5 ali. Se o Hubble estiver observando, como ele estava, no visível, o comprimento de onda típico, na metade do visível, é de 500 nanômetros, 5.000 angstroms. Tá? 500 nanômetros. 500 vezes 10 a menos 9, né, metros. O diâmetro típico do telescópio, naquela época que eles usavam, era alguma coisa da ordem de 1 metro. Eu vou botar 1,22 para cancelar os dois números. Não vai fazer muita diferença. Depois você pode brincar um pouquinho com esses números. 1,22 metros de diâmetro, tá? Típico, telescópio típico que eles tinham lá naquela época. Se você jogar esses números aqui, você vai descobrir que o ângulo que ele podia resolver era tipicamente, vou colocar aproximado aqui, né? Tipicamente 5 vezes 10 na menos 7 radianos. É um ângulo bem pequenininho. Agora, esse ângulo está relacionado com a distância, né? Porque isso aqui forma um triângulo, né? Um triângulo onde isso daqui é a distância até a galáxia. Qual é a variável que eu usei? Degal, de galáxia. A distância até a galáxia. E essa daqui é a distância típica das estrelas dentro da galáxia. Tá? E isso está relacionado com o ângulo também. Então, a gente pode jogar alguns números aqui, tá? A gente pode jogar alguns numerozinhos para fazer essa estimativa. O Degal é o que eu quero saber até qual é a distância que eu consigo medir com esse método. A distância das estrelas dentro da galáxia, como eu falei para você, na Via Láctea, a distância das estrelas é de 4 anos-luz. Um ano-luz é 3,26 parsecs, né? Então, a distância típica vai ser algo em torno de 1 parsec, tá? Essa é a distância típica das estrelas aqui nas galáxias. Pode ser menor que isso, pode ser maior que isso, claro que pode, né? Tem a projeção, efeito de projeção, um monte de coisa que entra. Mas se a gente botar 1 parsec, tá dentro da ordem de grandeza. Para estimativa serve, tá? Então agora eu posso usar essa equação aqui para o ângulo, né? A gente sabe que o ângulo ele vai ser a distância típica entre as estrelas dividida pela distância até a galáxia. Né? Certo? Seria a tangente do ângulo, no triângulo. Só que o ângulo
eu estou limitado pelo meu telescópio. Eu já sei qual é o ângulo, o menor ângulo que eu consigo. Eu já sei o limite do alfa. O D da estrela a gente estima como 1 parsec. Então eu tenho a distância da galáxia. A distância que eu consigo medir, se eu jogar esses números, vai ser D asterístico por alfa. E que se eu jogar os números que eu tenho aqui, vai me dar 2 megaparsecs, tipicamente. Que veja, é um valor muito semelhante ao que a gente encontrou no limite de magnitude. É um valor muito semelhante ao que a gente encontrou com o limite de magnitude. Alguma coisa da ordem de megaparsec, né? Então a gente tinha encontrado 4 megaparsec ali, aqui 2 megaparsec. De qualquer maneira, a gente dá um salto aqui nessa escada de distância, então. Com as variáveis cefeidas, a gente tem medidas de alguns megaparsecs, tá? Isso vai depender da habilidade experimental, vai depender da capacidade do equipamento, da sorte, vai depender de um monte de coisa, tá? E aí a cosmologia vai ganhando corpo, porque a gente já consegue, inclusive, ir saindo do nosso grupo local. Com esse tipo de abordagem, a gente vai medindo distâncias cada vez maiores. A figura geral que a gente tem no final dessa época aí, é uma figura em que a gente vai vendo que o universo é constituído por várias galáxias, que essas galáxias formam aglomerados de galáxias, e que esses aglomerados de galáxias ainda estão separados também. Com essa medida que eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue medir distâncias dentro dos aglomerados, dos grupos de galáxias. O nosso grupo local de galáxias tem aproximadamente esse tamanho, alguns megaparsecs, tá? Mas a gente consegue medir distâncias ainda maiores. E aí eu quero mostrar só para terminar mais uma forma de medir, que é uma técnica também muito interessante, que é a técnica desenvolvida pelo Zwick, que é um dos grandes cosmólogos, né, do século passado aí, tá? E que também deu contribuições muito importantes para a parte observacional. Vou mostrar para vocês como é que o Zwick media distâncias. Existem várias galáxias, elas formam seus pequenos grupos aqui, tá? Imagina que eu tenha 2 grupos de galáxias. Um grupo, né, elas estão isoladas aqui, né, gravitacionalmente, estão ligadas entre si. Um grupo está mais perto de mim, então eu estou observando aqui com o meu telescópio, né? Um grupo está mais perto de mim, outro grupo está mais distante. O grupo que está mais perto de mim, eu consigo medir a distância, digamos, individualmente das galáxias desse grupo. Porque ele está pertinho, eu posso usar as variáveis cefeidas, por exemplo, posso usar a técnica do Optic, posso usar várias outras técnicas, eu calculo as distâncias dessas galáxias. Quando eu calculo a distância dessas galáxias, eu consigo determinar uma distribuição de brilho típica para esse grupo de galáxias. Então eu faço um histograma, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico, onde eu vou colocar o número de galáxias em função da magnitude absoluta que elas têm. Então eu vejo, por exemplo, que eu tenho 10 galáxias com magnitude, digamos, vamos inventar os números aqui, 10 galáxias com magnitude menos 10. Eu tenho 5 galáxias com magnitude menos 5. Menos galáxias para um lado, menos galáxias para o outro, para o outro, para o outro. Eu consigo traçar uma curva da distribuição de galáxias em função do brilho, da magnitude absoluta, né? Para eu traçar essa curva, eu preciso estudar o grupo como um todo. É uma propriedade de grupo, tá? Uma analogia. É como você pegar um país, Brasil. Agora, na época do Covid, se falou muito disso. Você pega o Brasil e estuda a distribuição de idade no país, no Brasil. Tá? Então se falou muito no Covid porque ele afeta a idade de maneira diferente, né? Então a gente olha para o Brasil e vê a distribuição de idade. Número de brasileiros em função da idade. Então a gente percebe que o Brasil, por exemplo, é um país que tem a maioria dos habitantes com uma certa idade. Agora você pega um outro país e estuda a distribuição de idade nesse outro país. Se o país,
né, a gente espera, né, que os países tenham distribuições de idades, quando os países são parecidos, a distribuição é semelhante, né? Uma coisa é um país de terceiro mundo, outra hora uma coisa é um país de primeiro mundo, né? A distribuição de idades são semelhantes entre os países. A mesma coisa a gente pode esperar para a distribuição de brilho das galáxias em cada grupo. Por que eu posso esperar isso? Porque eu espero que os grupos tenham surgido de maneira parecida e tenham evoluído de maneira parecida. Uma galáxia não, cada galáxia é um caso. Mas quando eu olho uma população, e se essa população for grande, na média as coisas acontecem de forma parecida. Tipicamente a população de um país de terceiro mundo é igual a dos outros países de terceiro mundo, com algumas pequenas diferenças. De país de primeiro mundo, país de primeiro mundo. Não importa se o seu Zé morreu atropelado cedo, ou se a dona Josefa viveu até 120 anos. Isso é o caso particular do seu Zé e da dona Josefa. Importa que, na média, a população daquele país vive de determinado jeito. Isso você entende, né? Então, o que o Zwick bolou, rapazinho esperto, foi o seguinte: eu estudo um aglomerado perto da gente e eu determino a magnitude média absoluta. Então eu sei quanto que, na média, a maioria das galáxias vai medir em termos de magnitude absoluta. Eu sei qual é o brilho médio do aglomerado. Agora, ele observa um aglomerado distante, que ele não tem a distância, então ele não consegue magnitude absoluta. Lembra que ele observa magnitude aparente. Para ele saber a absoluta, ele precisa saber da distância. Ele soube a distância por outra forma. Cefeidos, seja lá o que for. Então ele tem a magnitude absoluta típica do aglomerado. Algumas galáxias variam bastante, outras não. Quando ele observar um aglomerado distante, ele vai ter um diagrama como esse daqui, mas não para magnitude absoluta, mas para magnitude aparente apenas. Tá? Então ele vai ter uma distribuição. Ele espera, por esse argumento que eu acabei de falar para vocês, que a média desse cara seja a mesma que esse, com a diferença do efeito de distância apenas. Todos os efeitos físicos somem porque a gente assume que eles evoluem igual. Então, se eu comparar essa com essa daqui, eu posso usar a relação lá do módulo de distância, né? A magnitude aparente média do aglomerado que eu quero descobrir a distância, menos a magnitude aparente absoluta média do aglomerado que eu conheço, que está perto de mim, vai ser 5 log da distância em parsecs menos 5, o módulo de distância que a gente acabou de ver. Só que agora a magnitude se reveste de um significado especial, eu preciso calcular a distribuição. Imagina o trabalho que isso dá, né? Primeiro que você tem que calibrar esse negócio aqui. Para calibrar você vai ter que observar um monte de coisas perto. Então, com as escadas de distância, você vai ter que procurar os aglomerados perto daqui. Os grupos de galáxia perto daqui. Depois, você vai ter que medir um grupo distante, não um grupo como um todo. Você vai ter que medir galáxia por galáxia e fazer as contagens. E isso tem um monte de dificuldades no meio do caminho, tá? Com essa técnica aqui do Zwick, então, você pode ir muito mais longe. Muito mais, tá? Porque uma coisa é medir o brilho de uma estrela, outra é de uma galáxia. Então, se uma estrela com uma variável cefeida, o meu limite de magnitude é magnitude 22, digamos, eu só vou conseguir ver a estrela a alguns megaparsecs de distância. Mas uma galáxia não tem uma estrela. Uma galáxia tem centenas de bilhões de estrelas, a Via Láctea pode ter 400 bilhões de estrelas. Então eu consigo ver galáxias muito mais distantes, claro, tem um monte de estrela. E portanto essa técnica aqui do Zwick é super poderosa, a gente consegue com ela medir distâncias ainda maiores. Assim como essa, existem diversas outras formas de medir e tal, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas eu queria mostrar essas 3 maneiras muito didáticas aí de medir distância para você entender que as afirmações que a gente faz da cosmologia não saem do chapéu, a gente faz medidas. E agora esse curso, que é um curso de nível de graduação, já se supõe que você saiba fazer algumas medidas. Com essas informações aqui você pode até, pegando alguns dados na internet, de acervos públicos de dados, você mesmo fazer algumas brincadeiras aí, né? Conclusão geral. Uma tabelinha aqui, ó, que está nas notas de aula. A gente tem galáxia, figura geral do universo, visão geral do universo para terminar a aula. A gente tem
galáxias que têm diâmetros típicos de 10 kiloparsecs a 1 megaparsec. As galáxias enormes dá 1000 parsecs, varia bastante. 1000 kiloparsecs. As distâncias aqui que eu botei é entre os objetos dentro da galáxia, que formam a galáxia. Estrelas têm distâncias típicas entre si de 1 a 10 parsecs. Galáxias formam grupos de galáxias ou aglomerados de galáxias. O diâmetro de um aglomerado de galáxia é de 1 a 5 megaparsecs e a distância entre as galáxias é da ordem de 1 megaparsec. Então já mudou de figura. A galáxia era um negócio, né, que tinha estrelinhas muito distantes entre si. O grupo de galáxia tem bem menos, não tem 100, não existe um grupo de galáxia com 100 bilhões de galáxias. Não, a gente fala em centenas, talvez milhares de galáxias, mas é isso. E essas galáxias estão, distâncias típicas entre elas é parecido com o tamanho delas, um pouco menor, né? Mas desculpa, a distância entre elas é maior que o tamanho delas, mas não é absurdamente maior como era no caso das estrelas dentro das galáxias. Esses grupos de galáxias, eles formam grupos ainda maiores, que a gente chama de superaglomerados de galáxias, tá? Então tem vários grupos aqui, formam uma espécie de bolha, um superaglomerado de galáxia. Depois outros grupos formam uma bolha maior de outro superaglomerado de galáxias. Num superaglomerado de galáxia desse, usando essas medidas de distâncias, a gente encontra o diâmetro típico de um superaglomerado desse é de 30 megaparsec. Veja que não é muito maior do que o tamanho de um aglomeradinho. O aglomeradinho é a coisa que eu botei aqui, 5 megaparsecs até. O grupo tem 30, entende? O grupo tem 30. E a distância típica entre os aglomerados é de 10 megaparsecs. É quase o mesmo tamanho do aglomerado. Então você já consegue ver as bolinhas ali. Isso forma os superaglomerados. Então a gente tem vários superaglomerados desse. Eles juntos formam o que a gente chama de universo observável. Eu só vou poder definir direito para você o que é do universo observável depois que eu montar as equações de expansão do universo, tá? E falar um pouquinho de relatividade, vai ficar mais para frente. Mas a definição formal. Grosso modo, o universo é que eu não consigo observar todo o universo. Tem um limite, uma certa barreira até onde eu consigo observar. O nosso universo observável, ele tem um diâmetro de algo em torno de 90 gigaparsecs. Bilhões. Então, eu já não falo mais de escala de mega, mas eu falo de gigaparsecs. Então, veja que a gente tem aqui, vamos tentar representar um pouquinho, né? A gente tem os aglomerados de galáxias, 5, vou botar um número bem arredondado, tá? 5 megaparsecs. Os superaglomerados de galáxias, a gente está falando algo em torno de 30 megaparsecs, tá? Então 30 seria 6 vezes maior. Então a gente tem vários grupinhos desse daqui, tá? Vários grupinhos desse. O universo observável, eu botei aqui gigaparsecs 30 para ficar um número meio redondo, até porque tem muita incerteza. Mas como diâmetro, né? Só que pode ser, como eu falei para vocês, até 90. Mas o que importa é que a gente está falando numa coisa 1000 vezes maior do que isso. Então que seja 30 gigaparsecs em vez de 90. Mas é 1000 vezes, do mega para o giga dá 1000. Né? Então é 1000 vezes maior do que isso. Então eu tenho vários aglomerados de galáxias. Não parece aquela figura do MIB no final, o ET brincando com a Terra dentro de uma bolinha de gude? É isso que parece, né? Sendo que cada aglomerado desse, na verdade, são várias galáxias. Tá? Várias galáxias. E a gente tem muitos aglomerados desses, distâncias típicas entre eles aqui, desses superaglomerados, são de 10 megaparsecs aqui, tá? O que eu quero terminar essa aula, então, com base em todas essas formas de medir distância, a gente vai observando que o universo em larga escala, ele é homogêneo. Tende a ser homogêneo, que é o princípio cosmológico. E tende a ser igual para todo lugar que a gente olha, tá? Embora nas pequenas escalas ele seja heterogêneo, nas largas escalas ele tende a ser homogêneo. E a gente percebe isso apenas discutindo o aumento das escalas aqui. Apenas com isso a gente já percebe essa realidade, tá bom? Então essa aula termina aqui. Na próxima aula a gente vai continuar explorando esse
universos de galáxias, só que agora de uma maneira mais qualitativa, tá? A gente vai montar as equações direitinho para entender isso. O que eu queria com essa aula aqui era que você entendesse como que a gente faz essas medidas, quais são as hipóteses, limitações, etc. e o quadro geral que surge daí. Tá bom, gente? Um abraço.